Oi, gente, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais um mês de atualização do meu projeto Rapunzel. Gente, me atualizar vocês sobre o meu projeto Rapunzel e como que ele tem ido até agora. Eu acho que a maior atualização de todas é que agora eu tenho o chuveiro da Pure Shower. Eu já fiz um vídeo falando sobre o chuveiro aqui, que foi uma meia atualização sobre como que estava indo meu projeto Rapunzel. E ele veio basicamente para solucionar o problema da queda. Comecei o projeto Rapunzel por conta do crescimento capilar, porque lá em janeiro, de dezembro para janeiro, na virada do ano, eu cortei o meu cabelo bastante. E aí o meu cabelo tava bem longo na época, e aí eu cortei ele tipo por aqui assim, não lembro muito bem. E aí, na época eu me deu um arrependimento, porque eu achei que eu tinha cortado demais. Eu falei, meu Deus, pra que eu fui fazer isso? E aí fiquei bem arrependida, fiquei meio assim, sem saber o que fazer. A minha sorte é que eu tenho um aplique, que é da cor do meu cabelo, então em alguns momentos quando eu tava meio incomodada, agoniada com o comprimento do meu cabelo, eu usava o aplique. E outros momentos eu só comecei a me adaptar. Depois de uns 2, 3 meses que eu tinha cortado, em fevereiro, março, por aí, eu comecei a me adaptar com o tamanho do meu cabelo, então eu já tava mais tranquila, eu não tava sentindo tanto. E aí acabou passando, né? Então a gente passou abril, a gente passou maio e agora a gente tá em junho. Então fazem mais ou menos 6 meses desde que eu cortei o meu cabelo. Eu tô vindo aqui com a mesma blusa do dia que eu cortei. Tô tentando chegar aqui o máximo pra trás possível, pra poder vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aqui chegar mais pra trás possível, pra vocês verem o tamanho, o comprimento que tá meu cabelo. Ele cresceu relativamente bem. Eu achei que ele cresceu até rápido. E vocês já sabem tudo que eu fiz, né? Se você não sabe, eu vou explicar pra você. Não tomei nada de vitamina, gominha, nem nada do tipo até então. Não tinha tomado, falei que eu ia evitar. A única coisa que eu tava fazendo era aumentando o consumo de whey protein, porque o whey protein tem proteína. Proteína é a base para o crescimento e desenvolvimento de um cabelo mais forte. E auxilia também na produção da biotina e outras coisas mais que tinham de vitamina no whey que eu tava ingerindo. E o whey de baixa caloria é o whey da Parmalat, tá? E foi a única coisa basicamente que eu tinha feito. Além disso, eu tava usando o tônico da Rapunzel da Lola. Ainda estou usando, fiquei um mês e meio sem usar porque tinha acabado. Agora comprei um novo, então tô usando novamente. Esse tônico eu não acho que ele serve bem para crescimento, mas acho que ele serve para manutenção do couro cabeludo e acho que ele auxilia também no processo de queda. Eu sempre sinto que a minha queda dá uma diminuída assim quando eu tô usando ele. Ele tem extrato de ginkgo e biloba. Eu sinto ele deixar o meu couro cabeludo mais refrescante. É um tônico que eu gosto muito, eu gosto dos ativos dele, eu gosto de como é natural, mas eu uso ele para manutenção e saúde do couro cabeludo. Se o couro cabeludo tá saudável, ela vai desenvolver melhor e os fios vão nascer mais saudáveis. Eu não sinto que ele de fato acelera o meu crescimento, mas dependendo do motivo da queda, por exemplo, na época da Covid, eu sei que são motivos internos, mas quando eu comecei a usar ele, basicamente eu senti que a minha queda diminuiu muito na época da Covid, assim, foi meio que automático. Diminuiu mais 50% na época. Então, dependendo do motivo que você tem, é um tônico que eu recomendo e indico muito pra queda e pra melhora da saúde do couro cabeludo, tá? Não acho que ele vai melhorar tanto assim em relação ao acelerar crescimento, né? Tem gente que fala que é muito sobre genética. Eu acho que depende muito. Eu acho que se você tem algum tipo de deficiência do corpo, já usei gominha, já funcionou comigo, porque na época eu tava com uma deficiência de vitamina. Eu acredito que, gente, eu sou a pessoa que, assim, remédios funcionam sim, existe genética sim, mas eu acredito também na fé. Se você tem fé de que o que você tá fazendo vai melhorar o crescimento do seu cabelo e você tá vendo esse desenvolvimento, quem é alguém para poder dizer que não funciona? Então, se você acredita e tá funcionando para você, continue. Se não tá fazendo mal a ninguém, se você não tá incomodando ninguém, se aquilo ali pra você faz todo sentido do mundo, continue. Não sou eu que vou dizer que, olha, pare agora. Você tá jogando seu dinheiro. Eu não, gente. Você usa o seu dinheiro como você quiser. E se tá fazendo bem pra você e tá sendo algo que tá sendo vantajoso, pode continuar. Não sou essa pessoa que vai pregar contra a gominha, contra não sei o que é só besteira, que é só gordura. Você vai do seu tipo. Eu já fiz aqui experiência com Blogami, meu pelo, inclusive do corpo, cresceu muito mais rápido e eu fazia isso. Vocês viram que eu fiz o teste porque eu fazia banho de lua e a gente comparou o crescimento do
um mês normal e um mês tomando Bluegames, e o banho de lua que eu fazia dava pra ver muito mais o crescimento do pelo e do lourinho do pelo saindo. Então era uma das formas que a gente observava o crescimento. No buço também, e o cabelo, óbvio, né, a raiz, que não dava pra ver tanto assim o comprimento, mas eu percebi que na época, por eu ter talvez essa deficiência ou essa falta de vitaminas, pra mim fez diferença. Até considerei em voltar a usar Bluegames, mas enfim, como agora meu cabelo já tá num comprimento que eu tô gostando, vou manter meu cabelo assim mesmo. Continuo utilizando whey. Eu peguei uma receita com a nutricionista para poder fazer uns manipulados também de suplementação vitamínica. Acabou que a receita que ela me passou ficou um pouco fora do meu orçamento, tava dando tipo R$ 700. E aí, por enquanto, eu não vou fazer, mas assim que eu tiver a condição de fazer, eu vou fazer. E eu posso falar um pouquinho pra vocês também, quando eu começar a fazer essa suplementação, se vai me ajudar. Mas dentro do meu orçamento que coube esses dias, eu fui olhar, tava na Pague Menos, e aí eu vi esse produto aqui, ó, Vitamines. A minha mãe, inclusive, já usou um tal de laranja moro, que é pra gordura e tudo mais, assim, dessa marca. E esse daqui é Quero Mais Beleza. Eu joguei a composição dela tem na caixa, né? Porque eu não tô com a caixa aqui, mas aqui dá pra ver em relação à quantidade de tudo que vem. E ela tem, aqui fala que tem ácido hialurônico, MSM, biotina, vitaminas e minerais. Aí fala que tem vitamina C, vitamina A, vitamina D3, tem... gente, tem muita coisa. Vitamina E, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, cisteína. Tem, gente, muita coisa aqui que vale muito a pena. E eu comparei com outros produtos desses assim. E eu acabei vendo que a quantidade aqui tava boa. E, gente, na promoção foram 2 pelo preço de um. Então, só comprei pra experimentar mesmo. Só vou usar esse daqui porque o outro tá com a minha mãe. Então, eu e ela só vamos tomar um. E acabou, só vem 30 cápsulas. Então, não vai ser nada demais. Se eu perceber alguma coisa, assim, de diferente, eu falo pra vocês. Mas como a minha alimentação esse dia estava meio assim, então, acho que vai dar uma leve diferença, assim, em relação ao crescimento. De resto, o que eu tenho pra falar pra vocês é que o meu chuveiro da Pure Shower realmente fez uma diferença, porque o meu cabelo tava caindo muito e tava tendo bastante problema com o tratamento capilar e a absorção dos tratamentos no meu cabelo, porque eu senti que meu tratamento já não tava mais funcionando como ele funcionava antes. E não porque o cabelo acostumou, mas porque eu tava sentindo que tava criando uma película no meu cabelo. Então, até shampoo não tava espumando bem, aí ainda bem que eu descobri que era água, que tinha metais pesados. Inclusive, quando eu for trocar o filtro, que eu vou mostrar pra vocês, porque não faz nem um mês direito e as bolinhas já estão ficando meio esverdeadas, ou seja, excesso de cloro, né? E algumas meio amareladas, né? Que é o excesso de metal pesado e outras coisinhas a mais. Então, meio preocupante, mas que bom que agora eu tenho meu filtro e tô usando isso pra poder melhorar. De resto, tenho utilizado as mesmas coisas. Eu lavado o cabelo com mais frequência. Antes eu lavava o cabelo 2 vezes na semana, agora eu lavo 3. Então, às vezes eu fico 2 dias sem lavar e depois eu lavo. E às vezes eu lavo um dia sim, um dia não. E às vezes eu fico 2, 3 dias sem lavar. Depende muito de como que tá a minha rotina, o meu trabalho, o que é que eu tenho feito, assim. E, gente, é basicamente isso. Então, tônico, whey protein, essa vitamina da Vitamine-se. Aqui fala cabelo, pele e unha, mas eu vi mais por conta das vitaminas B, né, do complexo B, que eu achei interessante. Mas depois que eu vi que era coisa de beleza, assim, e achei legal, mas também acho que vai ser só aqui uma suplementação aqui. E o tônico, que eu realmente gosto muito de usar um tônico pra poder manter a saúde do couro cabeludo em dia. Mas é basicamente isso, assim, não tenho grandes novidades pra vocês. Comprei argila também, então tô usando argila de vez em quando no couro cabeludo. Comprei dolomita, argila branca e argila verde. Então eu tô alternando, em uma vez por semana pelo menos eu faço esse uso de argilas no meu couro cabeludo, porque eu acho importante pra dar essa purificada. E também tô com o shampoo, o Metal Detox da L'Oreal, pra fazer essa lavagem de vez em quando, de 15 em 15 dias, uma vez no mês, quando eu sinto que o meu couro cabeludo ou o meu cabelo tem ficado um pouquinho mais pesado de algum tratamento, algum produto. Inclusive hoje eu lavei com ele e depois lavei com a linha da Stevenol, que é uma linha que eu uso muito, também gosto muito. E eu sinto muita diferença porque é uma linha de tratamento mesmo. Então até o shampoo já é bem cremoso assim, sabe? Mas, gente, é basicamente isso. Eu acho que meu cabelo cresceu na velocidade que normalmente cresceria.
Mas eu preciso dizer que eu confesso que eu me surpreendi, porque eu esperava que ele fosse demorar mais pra chegar no comprimento que ele tá hoje. Ele ainda não tá no comprimento que eu queria. Se ele tivesse no comprimento que eu queria, ele teria que estar uns 4 dedos a mais. E eu realizei um corte preventivo, tá? Esses meses. Aqui na minha franja, não sei se vocês lembram, mas no meu aniversário em março eu tinha descolorido as mechinhas aqui da frente e outras mechinhas aqui internas do cabelo. Tanto que eu já tô sentindo que eu teria que fazer isso de novo. Mas eu não vou fazer porque eu estou cuidando muito do meu cabelo. E aí eu dei um corte preventivo nas pontas. Então eu cortei algumas pontinhas que estavam mais ruinzinhas, mais danificadas. E também cortei bastante algumas mechas aqui, principalmente da frente do cabelo, que estavam elásticas. Tanto que eu tentei fazer esse degradê aqui pra franja. E ele tá... Ó, se fosse mais curto, ele estaria um corte químico. Mas bem aqui, ó, eu cortei bem curtinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Tá vendo que tem uns cabelinhos assim que estão mais arrepiadinhos? Porque foram cabelinhos que eu mesma que cortei. Pra evitar de ter corte químico e de quebrar esse cabelo, como eu senti que ele tava bem fragilizado, eu mesma peguei a tesoura e cortei. Porque a ponta dele, eu vou tentar chegar bem pertinho pra vocês verem. A pontinha desse pedacinho aqui tá bem ruinzinha. E aí eu não queria que o meu cabelo quebrasse, então eu mesma fui lá e peguei a tesoura e cortei, assim como eu sempre corto meu cabelo. E, gente, é isso, a franja cresce logo, ó, do jeito que eu tô usando aqui, deu até uma disfarçada, não dá nem pra ver que eu cortei tão curtinho, mas eu prefiro cortar do que deixar esse cabelo quebrar. E aí agora eu vou deixar ele crescer natural, tanto que tem umas mechas aqui que estão mais claras, como vocês conseguem ver, ó, e elas são as mechas que pegam o matizador mais forte, então acaba que ela fica super cinza, ó, em comparação ao resto do cabelo. Mas agora eu só vou deixar crescer, não vou fazer nenhuma química, né, no caso descoloração, pra poder, enfim, fazer mais mechas. Eu vou esperar meu cabelo crescer mais. Eu tô sentindo que as mechas, elas estão mais pra cá, elas não estão tanto aqui no topo. E aí quando a gente tiver com esse cabelo mais comprido, mais saudável, né, e essa franja tiver crescido mais, a gente não tiver mais tanto problema e esse quebradiço já tiver saído todo da franja, aí eu penso em fazer mechas novamente no cabelo e na franja, inclusive. Mas é isso, era mais uma atualização mesmo pra falar pra vocês sobre a vitamina da Vitamine-se, né, que eu vou experimentar esse mês. E aí mês que vem eu venho dar um feedback pra vocês. E o tônico da Lola, então, que eu vou experimentar. E a gente vai ver como que vai ficar essa combinação aqui em relação ao crescimento. Mas é basicamente isso, eu bem paralisada aqui pra fazer a thumb do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui se vocês têm alguma dica pra dar. Já me recomendaram também óleo de alecrim pra fazer uma umectação no couro cabeludo. Vou dar uma pesquisada também. Mas é isso, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau!